Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do Professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o Prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos que vamos, galera! Aula, podcast, episódio extremamente importante, independente de como você chame, como aula, como episódio, como a linha de um podcast. O que você precisa enxergar é que o grande foco está no seu comportamento mental, está na linha do que você precisa fazer em termos de habilidades, em termos efetivamente de programação mental, em termos de crenças, para que você consiga atingir a tão sonhada aprovação. Para que isso funcione para você, no episódio de hoje, é fundamental que cada ponto, cada frase de impacto que você ouça, você já escreve aqui nos comentários, seja no YouTube, seja no Spotify. Se você é mentorado, se é mentorada, manda para mim também no WhatsApp. Fechado? Combinado? Estamos juntos nesse processo. Então, se está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan Vinícius, deixa as 5 estrelas e ativa as notificações. Se está no YouTube, já efetua o processo de curtida deste episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Hoje vamos falar, a base do episódio de hoje é uma frase do Napoleão Hill. Esta frase é uma frase fundamental, uma frase fantástica para você que está se preparando. Professor, e qual é esta frase que vai modificar a minha jornada? O ponto de partida de qualquer conquista é o desejo. Só que quando eu falo desejo, primeiro, é o desejo de você ter algo. Quando eu falo de você ter algo, é importante que você enxergue que esse ter é o processo final. Eu desejo algo e esse desejo é de ter alguma coisa, no caso, de ter uma vaga no serviço público. Só que antes desse ter produzir efeitos, você precisa fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa está atrelado a como você é, ou seja, está relacionado à sua identidade, à forma como você lida do ponto de vista, como eu brinco sempre, da sua programação mental, do seu mapa de mundo, ou seja, qual é a imagem que está construída na sua mente quando eu falo em tamanho do desejo da sua aprovação. Qual é o tamanho deste desejo? Quando eu falo o tamanho desse desejo, o que eu quero saber de você é: a aprovação hoje é uma prioridade na sua vida ou você tem várias outras ações relacionadas a outros campos da vida que você precisa se dedicar agora para depois pensar na aprovação? Porque é lógico que a gente tem diversos papéis nas nossas vidas. Papel no campo profissional, no campo de realização financeira, no campo de relacionamentos, no campo da saúde, no campo da espiritualidade. Só que o que eu quero saber de você é exatamente o seguinte: em diversos momentos a gente precisa ter uma carga, a gente precisa ter um grau de dedicação maior em um desses pontos. Porque se ele se equilibrar, ele vai gerar o equilíbrio de todo o resto. Mais ou menos assim. Imagina uma mesa, e nessa mesa tem um pezinho que está em falso. Só que quando esse pé está em falso, isso não balança só aquele lado onde está aquela perna, vamos dizer assim, da mesa.
A mesa balança toda. Então, o que você precisa enxergar? Qual é o papel da sua vida? Que se você colocar o pedacinho de papel dobrado para gerar o equilíbrio, ou seja, para a mesa ficar retinha, qual é esta ou este papel da sua vida que precisa desse ajuste? Se você falar, professor, é o de realização profissional e financeira. Então, você está aqui no caminho certo quando se fala em priorização por concurso público. Porque das pessoas que eu atendo, através de análise inicial de perfil estudantil, através de pessoas que já são mentoradas, eu diria que 90%, e falando em um número ainda baixo, viu? Porque na minha concepção é mais do que isso. Mas eu vou colocar porque eu não fiz exatamente a estatística exata, mas 90%, ou pelo menos isso é uma certeza, falam em duas estabilidades. A estabilidade profissional, no sentido de segurança do emprego, e a estabilidade financeira, no sentido de não viver financeiramente com restrições. E aqui eu não estou nem falando de ser bilionário, milionário ou rico. Eu estou falando de ter uma vida de abundância. Uma vida onde você possa efetivamente custear a educação dos seus filhos, uma vida que você possa efetivamente fazer uma viagem no mês de férias, por exemplo, que você possa ter efetivamente a alimentação que mais condiz com o seu gosto, com sua forma de pensar o mundo. Então, a gente está falando de abundância, é sobre abundância. E essa abundância, ela está intrinsecamente ligada ao seu processo de aprovação. Então, para nesse momento e observa. Trata-se, esse desejo pela aprovação, pela conquista da vaga no serviço público, é um desejo pulsante ou é aquele que se der, deu? Ou é aquele que você diz assim, se tiver que ser, vai ser. Sem fazer por onde. Sem que esta energia pulse, que essa energia arda dentro de você. Como é o desejo da sua aprovação na sua mente neste momento? Como é que você sente este desejo? É exatamente sobre o grau de dedicação que você traz para que esta conquista se materialize, para que esse desejo ele traga frutos para você, para que esse desejo ele esteja num processo de realidade. Qual é o tamanho deste desejo? Esse desejo é aquele fogo de palha que de repente você teve porque aconteceu algo ruim no trabalho, mas que quando de repente você tem uma pequena promoção, você já esquece aquele desejo da aprovação. Esse desejo ele é genuíno ou esse desejo ele é transitório? Esse desejo é até passar ou esse desejo ele é extremamente frágil que com qualquer adversidade você muda os seus planos? E é exatamente aí que vem a terceira e última pergunta do episódio de hoje. Se você pudesse escolher qual seria o seu grau de comprometimento em materializar esse desejo da aprovação? Qual seria esse grau? Numa escala de 0 a 5, onde 0 é nada comprometida, nada comprometido, e 5 é 100% comprometido, comprometida com esse sonho. Quanto que você quer efetivamente se tornar uma servidora pública, se tornar um servidor público? Você tem dedicado a sua energia para isso? Você efetivamente tem colocado de forma ardente esse desejo de daqui a 3 anos, de daqui a 2 anos, de daqui a 1 ano, de daqui a 10 anos você está vivendo efetivamente o serviço público. Não é 10 anos para chegar lá, mas 10 anos você está vivendo a vida que você hoje projeta como a ideal para você. Ou seja, hoje você
Fala do que você quer viver. Se efetivamente você colocar esse desejo como uma prioridade, você vai falar do que você está vivendo e não do que você quer viver. Você vai trazer como depoimento, como eu coloquei no meu Instagram, hoje, no dia que estou gravando este episódio 208, a história da Letícia, que saiu de reprovada no vestibular para servidora pública federal. Sim, é possível. Sim. Vai lá no meu Instagram e ouve essa história. Aliás, na descrição deste episódio consta o meu Instagram. Vai lá, vai ver um pouco dessa história. Vai ver o que ela falou quando ela foi alugar a casa dela. É muito legal quando ela fala sobre isso, quando ela foi no cartório assinar, validar o contrato de locação. Ouve na história dela o que é que falavam dela, o quanto foi difícil ouvir aqueles aspectos. Mas ouve também o quanto ela conseguiu dar a volta por cima. É sobre dar a volta por cima. É sobre dar significado ao desejo, para que essa conquista ela passe a ser uma prioridade na sua vida. Esse tipo de conteúdo ele não pode permanecer apenas com você. Clica no botão de compartilhar, seja no YouTube, seja no Spotify, e encaminha para aquela pessoa que você lembrou, que veio à sua mente na medida em que eu fui trazendo os elementos desse desejo que se traduzirá numa conquista. Manda para uma pessoa e diz para ela por que você escolheu ela. Você que está chegando aqui e que está ouvindo esse trecho do episódio, sim, volta lá e agradece para essa pessoa e encaminha para a próxima, porque certamente você lembrou de alguém ao ouvir cada uma dessas palavras. Faça a diferença na sua vida. E se você senta para estudar, mas não sabe por onde começar, se você senta para estudar, mas não sabe o caminho que precisa percorrer para fazer a diferença na sua vida, clica no botão efetivamente do WhatsApp ou do Instagram e manda mensagem dizendo: professor, preciso de ajuda, preciso modificar a minha jornada, preciso transformar a minha vida estudantil e eu preciso de ajuda para entender como planejar os meus estudos, como organizar os meus estudos, efetivamente como trazer para um cenário em que seja um cenário de efetividade, que eu saiba o caminho a percorrer, a trajetória mais correta para que o meu desejo se torne uma prioridade. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 209. Valeu, grande abraço!